o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas, porém, Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e, tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Oh, aleluias! Que Deus maravilhoso! Ele continua fazendo cárceres, cárceres, estremecer, cárcere, perder a sua infraestrutura em segurança e fazer o impossível acontecer. Mas o que eu quero enfatizar, irmãos, foi o que Deus vinha falando comigo no carro. Ele vinha me falando algo sobre o carcereiro. Sabemos que Paulo e Silas foi entregue àquele carcereiro, e aquele carcereiro era um homem inteligente, era um homem antenado, ele era um homem apto para estar ali cuidando daqueles prisioneiros, E foi entregue Paulo e Silas, e a ordem era que eles fossem amarrados também os pés, a segurança fosse dobrada, colocou eles na pior prisão, o pior setor que tinha lá das cadeias, e provavelmente o carcereiro, vamos conjecturar um pouquinho, o carcereiro perguntou: não me fala uma coisa, o que fizeram de tão mal esses homens, para que venha tanto temor sobre eles, tamanha segurança? Aí com certeza alguém deve ter falado: você lembra daquela mulher que fazia muito, muita gente se tornar rico porque ela adivinhava? Bom, e eles clamaram o nome do Deus deles, e aquilo que vivia dentro dela desapareceu, foi expulso, e ela não consegue mais adivinhar nada, e por isso os senhores ficaram revoltados e eles chegaram aqui. Ou seja, eles clamaram ao Deus dele, e aquela mulher perdeu aquela coisa que tinha dentro dela. Nós sabemos que era um espírito demoníaco. Provavelmente o carcereiro ficou lá, como nós falamos, com aquela mosquinha atrás da orelha. Que é isso? Bom, daí o carcereiro ficou lá, ficou fora, já era muito tarde, e o carcereiro ficou, e Deus me fazia entender que o carcereiro ficou. Aquele silêncio, de repente, Paulo e Silas começam a cantar. Eu não vou dizer a você qual foi o hino que Paulo e Silas cantou, ou qual foi a oração que eles fizeram, porque eu não estava lá, e Deus também não me revelou. Mas eu te garanto uma coisa: Paulo era feito eu e você, tinha prazer de contar as grandezas de Deus. Então provavelmente, o apóstolo Paulo, ele com Silas, quando ele cantava, vamos ver que ele poderia cantar frases como essa, porque Deus abriu o mar vermelho. E aquilo, o carcereiro que já estava quase pegando no sono, despertava e dizia: que isso? Que Deus é esse? Primeiro já me diz que o que vivia na mulher foi expulso por esse Deus. Agora eles cantam que o Deus dele abriu o mar vermelho, E talvez o carcereiro começasse e aquilo foi começando a entrar no coração do carcereiro. O carcereiro começou a ser evangelizado, Provavelmente quando Paulo orava, era provável que Paulo pudesse dizer assim: Senhor,
nós estamos aqui, mas não podemos ficar aqui. Temos que ir à frente, temos que continuar o meu ministério. Ó Deus, tu és o Deus que livraste os meus irmãos da fornalha de fogo, mesmo quando ela foi aquecida 7 vezes. Aquilo novamente, o carcereiro dá um pulo para trás e começa a tremer, a temer, né? Falar, o Deus deles tem alguma coisa aí, porque, bom, Deus me fazendo entender como se procede a conversão do carcereiro. Então, enquanto Paulo e Silas, mesmo em situação adversa, cantavam e oravam, simultaneamente eles estavam pregando não só aos prisioneiros, mas ao próprio carcereiro. Tanto é que o carcereiro ele cai no sono. Mas quando ele cai no sono, e que acontece aquele grande terremoto, né, que é abalado, né, o alicerce do cárcere, e as portas, né, os grilhões, tudo não resiste, as portas são abertas, os grilhões são soltos. E quando o carcereiro abre os olhos, que olha, o que ele vê? O que? Ele vê os portões, as grades da cadeia abertos, um escuro. Ele viu aquela grade aberta, ele disse: pronto. Foi realmente o que eles disseram. Tudo que eles falaram, tudo que ele estava cantando e falando do Deus dele é verdade, porque só um Deus poderoso pode fazer isso aí. Oh glória! Se você está me entendendo, diga amém. E quando aconteceu isso, ele pegou a espada e tentou logo o suicídio, porque ele disse, né, vou matar, não tenho como explicar isso e não vão aceitar, eu vou morrer, vou me matar, né? Quando ele tentou colocar a espada lá daquele canto escuro lá que não dava para ver, só as grades abertas, e saiu uma voz de muito amor, olha só, viu? De um homem que tinha apanhado e tinha sido preso pelo aquele carcereiro que ia se matar. Será que você deixaria aquele carcereiro continuar se matando? Ele foi teu algoz. Não, mas Paulo, por amor, disse: não faça isso. Não só eu e o Silas, mas todos nós estamos ainda aqui. O carcereiro, de forma muito rápida, pôs aquela espada ao lado, pegou, né, pediu fogo, pediu luz e desceu, né, pulou onde eles estavam no escuro, olhou para eles, tirou eles fora e perguntou: o que é que eu faço para que eu também seja salvo? Amém? Para que vocês entendam, meus irmãos, a obra que vocês estão fazendo aí sim, nesse grupo, né, em meio a tanta diversidade, a tantas acusações, a tantas prisões que o inimigo tenta em nossas vidas, nos fazer parar, a sua canção, a sua palavra, a sua intercessão está fazendo as outras pessoas escutarem do teu Deus. E quando as bênçãos vier à tua vida, vai inquietar aqueles que escutaram você falar da grandeza do teu Deus. E isso, amigo, traz conversão, e isso traz almas. Porque aquele carcereiro, quando ele viu o portão aberto, de imediato ele lembrou de porque o Paulo e Silas foi preso, porque o Deus deles, de Paulo e Silas, foi que tinha expulsado o demônio da mulher. Ele lembrou de todos os hinos de exaltação e as grandezas que Paulo e Silas contavam. Então ele disse logo: esse é o Deus, esse é o Deus. Então naquela hora já havia uma conscientização que ali só Deus era Deus. E quando Paulo disse: eu estou aqui, ele trêmulo, já perante o Deus de Paulo, ele disse: eu quero ser um cristão. E você? Continue mesmo que haja maior adversidade, mesmo que você seja impedido de cantar, que o sofrimento venha, que as lutas venham,
né? Que em vez de dia seja as noites amargas na tua vida. Continua fazendo a obra de Deus, continua fazendo o ID de Deus, porque é através do teu testemunho que muitas almas vão se converter, acreditando num teu Deus, nos milagres que Ele fará na tua própria vida. Que Deus vos abençoe. Amém?